Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja ficasse de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no capítulo 26 do livro do Gênesis. Capítulo 26, estaremos lendo do 1 ao 6. Capítulo 26, estaremos lendo do 1 ao 6. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de externar a minha alegria por mais essa oportunidade que Deus me dá de poder fazer menção da sua palavra. Eu também gostaria de agradecer a Deus e ao meu pastor presidente, pastor Daniel Malafaia, por ter me dado essa linda oportunidade. Também agradeço a Deus pela vida da minha esposa, Vanessa Alves. Gostaria de te dizer que te amo e o meu ministério é fruto das suas orações. Muito obrigado. Agradeço aos meus amigos intercessores, os que vieram me prestigiar, meus familiares, que Deus em Cristo venha recompensá-los. Sem mais demora, leiamos. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Podeis assentar. Muito obrigado. O texto que ora lemos, ele relata a história, um pedaço da história de Isaque, filho de Abraão. E o texto inicia dizendo que Isaque está diante de uma crise, está acontecendo uma adversidade na terra e está instaurada na terra fome. Uma fome agora assola toda a terra. E o texto continua dizendo que, mediante a essa adversidade, Isaque resolve ir até Abimeleque. E o texto me chama muita atenção que Deus, ele tem o cuidado de inspirar o escritor para nos informar que a fome que Isaque agora está enfrentando, que a crise que está acontecendo agora na terra, era a mesma, era igual a que Abraão havia passado anos atrás. Deus, ele faz com que o escritor nos informe que essa crise não é inédita. Ela já havia acontecido anos atrás, que o pai de Isaque havia enfrentado uma crise idêntica a essa. E eu começo já a aprender com o texto que crises, que adversidades, ela não é seletiva,
ela não escolhe a pessoa para chegar. Ela pode chegar na minha casa, pode chegar na sua casa. Ela não é seletiva. O texto mostra que Isaac sofre a mesma crise que o seu pai. E eu te convido a pensar, a puxar na tua memória agora, e rapidamente você vai lembrar de pessoas que passaram por crise. Eu creio que você não vai precisar fazer grande esforço para se lembrar de uma pessoa próxima que estava tudo bem e de repente se deparou com a crise. Uma palavra ao contrário do médico, o trabalho estava tudo bem e de repente essa pessoa foi desligada da empresa. Isso não é algo incomum na nossa vida. A adversidade, ela chega e não avisa que vai chegar. Mas o que vai nos diferenciar dessas crises é a forma que nós vamos enfrentá-la. A forma que você vai enfrentar, que você vai olhar a crise, é que vai te fazer diferente dos demais que assim estão enfrentando. E o texto, ele informa que no momento da crise, o Senhor Deus se apresenta a Isaac. No momento da crise, Deus se revela a Isaac. Eu aprendo que a fidelidade, a nossa retidão diante de Deus, ela não nos dá imunidade contra as adversidades da vida. Como eu disse, a crise, a adversidade, ela não é seletiva. E quando nos deparamos com essa adversidade, com as crises da vida, a primeira coisa que nos vem à mente é perguntar para Deus o que fizemos de errado, o que aconteceu no meio do caminho para que agora nos deparemos com tal situação. Mas eu quero te dizer nesta noite, te afirmar que a fidelidade, a nossa fidelidade, não nos dá imunidade contra as adversidades da vida. Muito pelo contrário, as nossas adversidades nos credencia a passarmos pelas dificuldades, pelas provações da vida. Como assim, Josué? A Bíblia tem vários relatos, mas eu vou destacar 2 apenas. A Bíblia fala que Daniel propõe em seu coração em não se sentar à mesa, não se contaminar com os manjares do rei. Por causa da sua fidelidade, por causa da sua determinação, Daniel foi jogado à cova dos leões. A sua fidelidade o levou à cova dos leões. Também a Bíblia relata a história de 3 jovens, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. A sua fidelidade, esses 3 jovens, também resolvem não se sentar à mesa e não se contaminar com os manjares. A sua determinação fez com que o rei determinasse que eles fossem jogados em uma fornalha de fogo. Aí você me pergunta, Josué, a fidelidade não nos dá imunidade contra as adversidades da vida. Então, por que eu ser fiel? Qual é o objetivo da minha fidelidade? Eu quero começar a profetizar sobre a tua vida nesta noite. A tua fidelidade pode não te livrar das adversidades da vida, mas é essa mesma fidelidade que vai fazer com que Deus se revele na sua vida no meio da provação, no meio da tua fidelidade. Os textos bíblicos afirmam que por causa dessa fidelidade, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas por causa dessa fidelidade, os leões não tocaram em Daniel. Os 3 jovens foram jogados em uma fornalha de fogo, e o 4º homem da fornalha não deixou que nada acontecesse com aqueles jovens. E eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua fidelidade vai fazer com que você viva
viva milagres inexplicáveis na presença do eterno Deus. A tua fidelidade vai fazer que você viva milagres que entrem para a história, porque Deus vai honrar a tua fidelidade. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel. Oh, aleluia. A crise, ela nos traz alguns sentimentos. Porque, como eu disse, a crise ela não avisa que vai chegar. Ela simplesmente chega. E nos pega de surpresa. E o texto, ele nos mostra que Isaac ele já estava decidido a descer para o Egito, porque o Egito era onde estava tendo alimento no momento. Era lá que Isaac aparentemente ia resolver o seu problema da fome. Porém, no meio dessa decisão, Deus se apresenta para Isaac e diz para ele. A primeira palavra que Deus fala para Isaac é um não. Não desça ao Egito. Fique na terra que eu te disser, porque eu vou te abençoar e multiplicarei a tua descendência. No momento da crise, o que mais queremos é resolver essa crise imediatamente. Porque uma adversidade, ela nos causa incômodo. Muitas pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem raciocinar direito, preocupado com a adversidade que agora chegou em sua casa. E é então que surgem pensamentos de solução imediata para este problema. E uma vez eu ouvi de um pastor e guardei comigo que Satanás, ele fica à porta da nossa necessidade. Ele fica esperando a sua necessidade para te fazer algumas propostas dentro daquilo que você está precisando no momento. Vamos ver isso com Jesus. O texto bíblico nos informa que Jesus, batizado nas águas, é cheio do Espírito Santo, é conduzido por esse mesmo Espírito ao deserto. Jesus jejuma 40 dias e 40 noites. Ao final do seu jejum, Satanás se apresenta a ele. E a primeira proposta que Satanás faz para Jesus é: se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se formos observar com os nossos olhos carnais, a melhor opção era Jesus transformar a pedra em pão, porque Jesus estava resolvendo algumas situações, aparentemente. Jesus estava provando para Satanás que ele realmente era o Filho de Deus e tinha poder para transformar a pedra em pão. Jesus estaria resolvendo o seu problema da fome, do jejum de 40 dias. Eu transformo a pedra em pão. Mostro para ele que eu sou o Filho de Deus e me alimento, que é o que eu preciso no momento. Porém, a proposta de Satanás é para Jesus trocar pedra, algo duradouro, por pão, algo passageiro. Parece que era a solução correta, porém, era uma solução imediata e passageira. E eu quero te dizer nesta noite, talvez você tenha entrado aqui por essas portas, olhando para o Egito e decidido descer a ele, pensando em desistir do seu casamento, pensando em desistir do teu ministério, pensando em desistir do
teu trabalho, do teu emprego, mas eu quero te dizer nesta noite, o Egito pode parecer que tem solução para a sua vida, mas a solução do Egito é passageiro. Parece que você vai resolver os teus problemas nas drogas, na bebida, seja lá o que for, mas vai passar essa noite e amanhã você vai acordar e os problemas vão ser maiores do que você começou a beber, do que você entrou nas drogas. Eu quero te dizer nesta noite, pare agora e fique no lugar que Deus mandou que você fique. Não abra mão do teu ministério, não abra mão da tua família, não abra mão do teu emprego, não abra mão dos projetos de Deus na tua vida. Foi Ele que te prometeu e Ele é fiel para cumprir. Mas pregador, você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando dentro de casa. Não saia do lugar que Deus te colocou. O teu casamento é um projeto de Deus. Deus vai te honrar na tua fidelidade. O teu ato de permanecer, de obedecer à voz de Deus, vai gerar milagres na sua vida. Isaac ouve a voz de Deus e não desce para o Egito. O texto afirma que Isaac, ele pede a Abimeleque para ficar em Gerar. Gerar era uma terra de filisteus. Gerar, no original hebraico, significa lugar de pernoite. Eu quero fazer mais uma aplicação, mais uma palavra profética para a sua vida. Esse momento de adversidade é só uma pernoite. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem um amanhecer. Eu quero te dizer que existe sorriso. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a se alegrar, você vai voltar a cantar o hino da vitória. Espere só mais um pouquinho, porque é só uma pernoite. É coisa rápida. Aleluia. Abimeleque é um título. Abimeleque está para os filisteus, assim como o Faraó para o Egito. Isaac chega até este homem e pede para ficar, e ele libera que Isaac fique. Isaac, quando ele fica em Gerar, ele começa a semear. Se a terra estava passando por momentos de fome, é porque não havia chuva. Se não tem chuva, não tem como eu semear, não tem como brotar. Mas o interessante é que mesmo com essa adversidade, Isaac semeia. E quando eu chego nessa parte do texto, Deus me levou lá para o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 5, que diz que a terra não havia erva e nem planta, mas subia um vapor e regava toda a face da terra. Deus, Ele nos dá diversos ensinamentos, diversas lições, e aqui eu encontro mais uma delas. Deus está me mostrando que eu não preciso ver para regar.
Aleluia! Deus está dizendo que eu não preciso ver a alegria para profetizar que eu vou ser alegre. Eu não preciso ver a porta de emprego para dizer que Deus é o Deus que abre portas onde não tem portas. Eu não preciso ver o meu filho aqui dentro para afirmar que ele vai ser uma bênção. E eu vim aqui para te convidar a semear, mesmo que a terra esteja adversa, mesmo que pareça que não vai acontecer. Eu quero te convidar a abrir a boca agora e adorar a Ele, que é o único digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Regue teu casamento com glória, regue a tua vida profissional com glória, regue. Oh, aleluia! 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 A terra era imprópria. A terra não germinava, mas Isaac semeou. E o que você está esperando para semear? O que você está esperando para dobrar os seus joelhos e falar com o eterno? Meu Deus, está difícil, mas tu tens resposta. Só da tua boca sai palavra de vida eterna. Atitudes diferentes chamam a atenção de Deus. Atitudes diferentes, seguida com obediência, chamam a atenção de Deus. Me prove, Josué. Cego de Jericó. O homem estava sentado à entrada da cidade. Ele escuta um barulho. Ele pergunta: que barulho é esse? Falam para ele: é Jesus de Nazaré. Ele poderia muito bem chamar Jesus da mesma forma que informam quem está passando, mas ele resolve ter uma atitude diferente da multidão. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O resultado, Jesus para e manda chamar aquele homem. Se você tomar uma decisão, uma atitude diferente diante de Jesus essa noite, Jesus vai parar para te dar uma atenção diferente. Atitude diferente. A mulher do fluxo de sangue, o texto informa que ela rompe a multidão e toca na orla do vestido do mestre. Jesus para e diz: alguém me tocou. Os discípulos respondem: Jesus, a multidão te aperta. Mas ele diz: alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Esse mesmo Jesus está aqui nesta noite e eu te convido a chamar a atenção dele, a tocá-lo de forma diferente, e isto vai gerar o teu milagre. Terra imprópria, semeia. Terra imprópria, atitude diferente dos homens. O que acontece? Isaac é abençoado 100 vezes mais do que aqueles homens. Agora, está tudo bem? Não. O texto diz que por inveja, aqueles homens vão até Isaac e expulsam Isaac daquele lugar. Isaac não desiste. Ele desce para o vale de Gerar. Chegando no vale de Gerar, o texto nos afirma que Isaac cava um poço. Isaac
tinha promessa. O Senhor Deus se apresenta para Isaac e diz para Isaac, afirma para Isaac, eu sou contigo e te abençoarei por onde você passar. Isaac tem a promessa, a afirmativa de Deus. Porém, Isaac cava poços. Sabe o que eu aprendo? Eu posso ter a promessa, Gabriel, porém, eu tenho que agir. Deus não vai agir aquilo que eu posso fazer. Deus que fez a promessa. Aí Deus me fez a promessa. Nós vamos sentar de frente do Facebook e ficar no Facebook, no WhatsApp. Não, Deus prometeu, vai abrir a porta. O dono da empresa vai mandar alguém aqui, bater no meu portão e falar que tem uma porta aberta. Não, eu preciso gerar o meu milagre. Eu preciso provocar o meu milagre. Eu preciso cavar poços. O que é cavar poços? Eu vim para uma Quinta da Vitória, clamar a Deus, pedindo que Ele abra a porta. É eu levantar cedo e ir para o centro da cidade, entregar currículos, pedindo para que me contrate para trabalhar. É Deus prometer que eu vou ser um grande pregador e eu me prontificar a estudar. É eu fazer cursos teológicos, comprar livros, cavar poços. Oh, aleluia. E eu quero te convidar nessa noite a cavar poços, a provocar o seu milagre. Isaac cava, brota água. Os homens, inveja, vai lá e tampa, entulham o poço de Isaac. Poço significa sonhos, projetos. Aleluia. E não é assim que acontece? Você está no auge do seu sonho, do seu projeto, vem um e entulham o seu poço. Oh, aleluia. Eu quero ser um sargento do exército. Você? Que é isso, rapaz? Você não tem capacidade para isso, entulhando o teu poço, entulhando os teus sonhos. José tem sonhos de Deus. Quando ele conta o sonho, o que os irmãos falam? Você governar sobre a gente? Rapaz, está por fora. Aleluia. Davi, quando ele se apresenta, fica sabendo que Golias está afrontando o povo de Israel aproximadamente 40 dias. Davi vai se prontificar a guerrear. O que seu irmão mais velho diz? Larga de ser presunçoso, rapaz. Você se apresentar para guerrear contra Golias, larga de ser presunçoso, entulhando o poço de Davi. Mas o que me chama a atenção é a obediência e a persistência desses homens. Davi, o que ele faz mediante a afronta do seu irmão? O texto bíblico diz que Davi, desviando-se dele, vai ao encontro do Golias, porque Davi sabia que ele derrubando aquele Golias, Deus mudaria a história da vida dele. Ei, rapaz, não pare para discutir, para se justificar diante das afrontas. Desvia-se dela. Deus tem coisas muito maiores para a sua vida. Entulha um poço, cava outro. Entulha, cava outro. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Porque o problema é que o Espírito Santo está sobre a sua vida. E por onde você passar, você vai ser abençoado. Onde você estiver, Deus vai fazer a diferença através da sua vida. E isso incomoda algumas pessoas que estão ao nosso redor. Mas vai valer a pena você continuar cavando o seu poço. Eu, filho de pastor, criado na igreja, promessa que Deus abriria grandes portas em minha vida. Conheci a Vanessa desempregado, começamos a namorar desempregado,
Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E eu buscando a Deus, cavando poços, jejum, oração. E quando, faltando 3 meses para o nosso casamento, Deus cumpre a promessa. Abre uma porta, uma grande porta em minha vida. Chego no meu setor de trabalho. No primeiro dia, o que eu mais ouço dentro da empresa, o meu colega de empresa está aqui, sabe do que eu estou falando. E quando eu chego lá, a primeira coisa que me falam é que eu caí no pior setor da empresa. Aleluia. Só que eu não recebi aquela palavra. Eu falei, eu vou cavar um poço. Eu sei que vai brotar água deste poço. Passou-se 3 anos. Eu comecei a estudar, impulsionado por um colega. E fui o primeiro do meu setor a ser promovido para um outro setor. Aleluia. Vale a pena ser fiel, vale a pena ir em busca dos seus sonhos. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Esse texto, ele continua dizendo que Isaac continua cavando poços e os homens entulhando. Chega uma hora que Isaac, ele vai subir ao monte de Berseba. E quando Isaac chega neste lugar, o Senhor se apresenta para ele novamente e reafirma todas as promessas que havia feito há tempos atrás. Eu quero terminar essa mensagem com uma palavra profética sobre a sua vida. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos buscando um objetivo, vai aparecer pessoas para entulhar os nossos poços. Vai aparecer pessoas, assim como apareceu Peniel